pode dizer que o protocolo IP em si, o TCP/IP, ele separa o que é internet do que é telecomunicações. O IP funciona com um monte de tecnologias de rede e a internet funciona em cima do IP. Todas as tecnologias de internet funcionam em cima do IP. Agora, de um ponto de vista regulatório, de um ponto de vista normativo, também existe uma separação. E existe essa separação no Brasil e no mundo. Né? Então, por exemplo, no mundo você tem um monte de entidades que cuidam da gerência, da governança da internet. Você tem a ITU, né, o IT em português, a ITU, que o pessoal costuma falar mais, que cuida de telecomunicações. No Brasil você tem uma agência de regulação para telecomunicações, que é a Anatel, e você tem o Comitê Gestor de Internet para cuidar de internet. Só que o Comitê Gestor não é um órgão do governo, não é uma outra Anatel, não é uma outra agência reguladora, é um modelo completamente diferente. Então isso foi criado mais ou menos no tempo que a internet chegou no Brasil. A internet chegou no Brasil cedo. Ela chegou no Brasil na época em que ela era basicamente uma rede que interligava universidades. O Comitê Gestor ele foi criado como um comitê, como o próprio nome diz, como um conselho, um conjunto de pessoas, num formato que a gente chama multi-stakeholder, ou seja, ele tem gente do governo participando e gente da iniciativa privada, ou gente, vamos dizer melhor que iniciativa privada, da sociedade civil, incluindo terceiro setor e iniciativa privada e academia. Então tem, hoje o Comitê Gestor tem 21 pessoas que são os conselheiros lá, os membros do conselho. Dessas 21, 9 são representantes de áreas do governo, as outras são representantes de áreas da sociedade civil. Então tem representantes de universidades, academia, tem representantes de ONGs, tem representantes de vários setores de iniciativa privada. Por exemplo, tem representantes de provedores de internet, de empresas usuárias de internet, de empresas de telecomunicações e assim por diante. Tem representantes lá de vários setores. Então, enquanto a Anatel cria normas, regula, dá multa para quem não obedece, etc. e tal, o Comitê Gestor não tem esses poderes, ele é só um conselho. O governo escuta eles em escuta o comitê em assuntos relacionados à internet. Ele pode fazer recomendações, que não tem força de norma, mas tem alguma força, porque são recomendações geralmente que são consenso de várias áreas diferentes. Você imagina que o camarada da empresa usuária da internet, o camarada da universidade, o camarada da grande empresa de telecomunicações tem interesses às vezes diferentes, às vezes até conflitantes em relação a alguns pontos de como a internet tem que se desenvolver e tal. Então, uma recomendação que vem desse comitê, que faz, vamos dizer assim, junta todos esses setores e fala, ó, vamos por aqui, que isso aqui é melhor para a internet no Brasil. É uma recomendação que tem força. E assim funciona. Vamos dizer, hoje, mais recentemente, foi aprovado lá o Marco Civil da Internet, uma lei relacionada à internet. Essa lei citou o Comitê Gestor em várias partes, pediu para o Comitê Gestor ser ouvido em vários assuntos específicos também, deu, vamos dizer assim, mais relevância ainda, mais poder para o Comitê Gestor. Mas o Comitê Gestor em si, existe uma certa, vamos dizer, confusão, às vezes. A Anatel, ela regula telecomunicações. Internet, no Brasil, é um negócio que não é regulado. É considerado um serviço de valor adicionado, um serviço de valor agregado em cima de telecomunicações. Por que às vezes a Anatel se mete em assuntos de internet? Não deveria. Mas existe realmente uma confusão, uma área cinzenta, porque todo provedor de internet no Brasil é também um provedor de telecomunicações. Então o camarada passa fibra, passa um rádio, passa um cabo, sei lá que tecnologia que usa, para chegar no cliente. Nessa função ele está sendo provedor de telecomunicações, ele tem que ter uma licença da Anatel e ele tem que se submeter à Anatel. Né? Mas na parte lá de roteamento de pacotes, o serviço internet em si, a Anatel não deveria, vamos dizer assim, se meter ali. Então tem essa outra entidade, que é uma entidade diferente da Anatel, que cuida disso. Agora, o Comitê Gestor em si,
ele não tem uma personalidade jurídica, não é um órgão do governo, não tem verba própria, não é uma empresa, não tem um CNPJ, ele não tem uma personalidade jurídica própria, é só um conselho criado lá por um decreto do governo, em que o governo escuta aquele conselho de vez em quando. Né? Os membros do comitê gestor não recebem dinheiro, etc., não recebem salário por participar do comitê gestor, vamos dizer assim, cada um tem a sua função lá na sua área de trabalho. O comitê gestor criou o NIC-BR. O que é o NIC-BR? O NIC-BR é uma entidade sem fins de lucro, uma entidade privada sem fins de lucro, que está atrelado ao comitê gestor. Como? O comitê gestor ele funciona como a nossa assembleia. Se fosse uma empresa privada, é como se o comitê gestor fosse o conjunto dos acionistas, vamos dizer assim. O comitê gestor é a nossa assembleia. E o NIC-BR funciona como uma empresa normal, é uma entidade privada, só que sem fins de lucro, ou seja, uma ONG. E da onde vem a nossa fonte de financiamento? E para que o NIC-BR foi criado? O NIC-BR foi criado primeiramente para abrigar o registro BR. Talvez você já tenha ouvido falar do registro BR. O registro BR vamos dizer assim, o registro BR, achei que tinha acabado a pilha, mas aqui embaixo está, você aponta para cima, a TV não reflete. Eu não enxergo, não sei se é uma questão de anos. O registro BR, ele foi criado para logo que a internet chegou no Brasil, ainda para cuidar dos domínios .br. Então você vai registrar um domínio .br, você paga lá hoje R$40 por ano. Eu tenho lá o moreiras.end de dinheiro.br, R$40 por ano, certo? O registro BR também faz a distribuição dos números IP para os provedores, né, para as grandes redes, órgãos do governo, universidades, provedores, etc. E tal. As redes que a gente chama de sistemas autônomos, que cuidam dos seus próprios roteadores, etc. E tal, elas têm os seus próprios blocos IP. É o NIC-BR que faz essa distribuição por meio do registro BR, desse nosso departamento. Então, a nossa fonte de renda vem do registro BR, principalmente dos nomes de domínio. Os provedores também pagam uma taxa administrativa lá pelos IPs, mas isso, vamos dizer assim, o volume financeiro é bastante baixo perto dos nomes de domínio. A gente tem uns 3.900.000 domínios registrados, vezes R$40 por ano, vamos dizer assim, é a receita que a gente tem, o nosso orçamento anual, vamos colocar dessa forma. E o CGI-BR orientou o NIC para que, se tiver superávit, tem superávit, quer dizer, esse dinheiro que a gente arrecada com os nomes de domínio é suficiente para fazer funcionar o .br, os nomes lá na internet, e sobra um dinheiro. Então esse dinheiro que sobra a gente aplica em projetos que beneficiam a internet de alguma forma. E daí surgiram outras áreas aqui do NIC-BR. Então a gente tem, por exemplo, uma área que cuida de segurança, uma equipe de segurança que é o CERT, eles fazem um trabalho de tratamento de incidentes, eles fazem um trabalho de treinamentos para equipes de segurança de outras entidades, de provedores, de órgãos de governo, de empresas, etc. Tem o CETIC, que é bastante interessante, é uma equipe que publica estatísticas, indicadores sobre como a internet é utilizada no Brasil. Então tem pesquisas que são feitas nas residências, tem pesquisas que são feitas nas empresas, tem pesquisas que são feitas com crianças, nas escolas, etc. e tal. Tem vários tipos de recortes de como a internet é usada. Então a gente contrata institutos tipo o Instituto Ipsos ou outros institutos aí, me fugiram os nomes agora. Mas enfim, institutos aí profissionais, o pessoal desenha as pesquisas, tem um conjunto lá de especialistas que analisam, os indicadores são publicados e estão lá disponíveis gratuitamente para quem quiser olhar. Então, o próprio governo usa, às vezes, esses indicadores para entender melhor como a internet está se desenvolvendo para definir políticas públicas, e pode ser usado, deveria ser usado pelas empresas, deveriam ser usados pelas empresas para planejamento estratégico, se o negócio tem a ver com a internet, se quer entender melhor onde que a internet está crescendo, onde não está, que tipo de uso que está sendo feito dela, etc. e tal. Os principais dados que a gente tem sobre a internet no Brasil vem das pesquisas que a gente faz lá no NIC-BR por meio desse departamento que é o CETIC. Tem o Sector, que é a área que eu trabalho. O Sector, a gente tem mais projetos ligados à infraestrutura da internet. Então, a gente tem, por exemplo, os Internet Exchanges, que a gente até destacou aqui separado, que são
pontos da infraestrutura da internet onde um monte de redes diferentes vão se conectar para trocar tráfego, resolver tráfego entre si. Os Internet Exchanges, eles ajudam o preço da internet a cair, a internet ficar mais resiliente, mais rápida. É um projeto bastante importante. A gente tem 30 dessas estruturas no Brasil, a maior está em São Paulo, tem 1.400 redes conectadas em São Paulo, mais ou menos, redes de todos os tipos que vão lá para resolver o tráfego. Vamos dizer assim, dar acesso para ele. Pronto, chega o Google lá, o Google quer chegar nos usuários. Chega um monte de provedores que os usuários deles querem acesso ao Google. Então, chega lá, eles se encontram nesse lugar e resolvem. Os pacotes fluem de um lado para o outro. Né? Tem o seu web, que é um departamento, certo que a gente ainda tem projetos de medição de qualidade da internet, como o CIMET, que é um medidor de velocidade interessante, aí, que os próprios provedores podem usar ele também para aferir a qualidade das suas redes. E tem o seu web, que é um departamento que cuida de projetos relacionados ao web e abriga também o escritório do W3C. W3C, eu não sei quem é técnico conhece, já deve ter ouvido falar de padrão HTML, CSS, etc. São padrões definidos pelo W3C. São padrões web, certo? Esse W3C é uma espécie de consórcio de empresas internacional. O NICBR faz parte, o NICBR abriga o escritório brasileiro. Bom, enfim, feita essa explicação inicial, vamos entrar no assunto que é o IPv6. Vocês são técnicos? Quem tem mais perfil técnico aqui? Os outros todos? Quase todo mundo. Certo. Bom, a internet começou lá como uma rede chamada ARPANET nos Estados Unidos, da década de 60 ainda. Era uma rede financiada pelos militares, só que era mais ou menos assim: os militares contratavam universidades, centros de pesquisa para fazer a pesquisa. Eles queriam uma rede que fosse resiliente, que fosse resistente às falhas, que um nó pudesse cair ali, sei lá, um míssil, derrubar toda uma instalação e a rede continuasse funcionando. Então, naquela época, com a mutação de pacotes, era um negócio novo. As redes que existiam eram redes estilo redes de telefonia, onde você fechava um circuito, um caminho, um fio de ponta a ponta, e aquilo lá era pouco resiliente, né? Então vieram as pesquisas, as universidades faziam essas pesquisas. Então a ARPANET, apesar dela ser financiada pelos militares, a gente ouve essa história que a internet nasceu da pesquisa dos militares, nasceu como uma rede militar. É meia verdade, ela foi financiada pelos militares, mas ela nasceu muito mais como uma rede acadêmica, interligando essas universidades, né? Tanto que, quando essas universidades se interligaram, elas começaram a chamar outras. Olha, a gente está com um projeto legal, está funcionando bem, você não quer se conectar? Você não quer se conectar? E nessa o Brasil entrou também, as universidades brasileiras entraram. Então ela começou como uma rede interligando as universidades. Mas o que interessa aqui é o seguinte: entre a década de 70 e a década de 80, o pessoal projetou esse protocolo chamado TCP/IP, o mesmo IPv4 que a gente usa hoje. RFC é o nome do documento de padroniza isso, RFC 791. Ela foi padronizada, o TCP/IP, o IPv4, a versão de tecnologia mais básica da internet, que dá, vamos dizer assim, base para toda a internet, foi padronizada em 81. E ela foi colocada para funcionar em 83 na rede. Então, antes tinha um outro protocolo lá na ARPANET, lá na década de 70. Em 83 falaram, vamos virar a chave, vamos colocar o IPv4. O IPv4 foi o primeiro que entrou para funcionar na rede. Então, 83, 93, 2003, 2013, mais 5 anos. 35, fizeram, nossa, não comemoramos esses 35 anos de IPv4, nossa, perdi a data, foi 1º de janeiro. A gente tinha que ter soltado uns posts, né? Agora tem que ver, tem que esperar os 40 agora. Os caras que projetaram esse negócio, eles não esperavam, com certeza eles não esperavam que esse protocolo tivesse sendo usado 35 anos depois,
como base das redes, como base da internet. Era uma rede de teste, era uma rede acadêmica. Esses desenhos que vocês estão vendo aqui era o desenho da rede nessa época. Bom, mas tudo bem, isso aqui é de 69, não era bem nessa época, era um pouquinho antes, mas nessa época do TCP/IP, você tinha algo como, não sei, 100 hosts, 100 computadores ligados na internet, algo assim. Eram poucas universidades. Aqui é um desenho de 1969, eram 4 universidades ligadas na internet, cada uma com um computador. Isso era a internet em 1969. 4 universidades, cada uma com um computador. Aqui, uma redundância de rota e tal. E era isso, certo? Então a internet começou pequena, começou sem preocupação com segurança, começou porque eram todos amigos, conhecidos, etc. Os protocolos não tinham preocupação com segurança. E com certeza o camarada não esperava que tivesse, sei lá, milhões e milhões de equipamentos ligados na rede 35 anos depois usando a mesma tecnologia. Então o TCP/IP foi uma tecnologia que deu certo demais. O IPv4 deu certo demais. Me pergunto o que era o IPv1, IPv2 e IPv3, eu não sei. Deve ter sido coisa que não saiu do rascunho da mesa lá, não foi implantado de verdade e tal. A primeira versão foi a versão que a gente ainda usa hoje, certo? Só que é o seguinte, em 1990, então em 83 colocaram esse protocolo para funcionar. Em 90 a internet estava ali para ser liberada para uso comercial. Na década de 90 ela começou a ser liberada para uso comercial. Até então ela interligava só universidades. Mas ainda no começo de 90 o pessoal começou a falar, olha, esses endereços IP, que o TCP/IP, uma das limitações dele é o seguinte, ele consegue numerar, ele consegue identificar mais ou menos 4 bilhões de hosts na rede. São 32 bits, 2 elevado a 32 vai dar um pouco mais do que 4 bilhões. Só que o pessoal começou a identificar que ia ter problemas de esgotamento lá na década de 90. 93 foi liberada para uso comercial, foi mais ou menos a época que a internet chegou aqui no Brasil, ela foi quase que liberada para uso comercial quase ao mesmo tempo que no Brasil e no mundo. Então o Brasil, vamos dizer assim, é um dos pioneiros em termos de internet. Mas por quê? O que acontecia, né? Por que o IPv4 acabou tão lá? Porque, convenhamos que 4 bilhões, tudo bem, é menos do que a população mundial hoje. Mas hoje, ainda hoje, se a gente falar de gente, aqui no Brasil, mais ou menos 40% da população tem acesso à internet só. A gente não consegue se imaginar sem acesso à internet, a gente imagina que todo mundo tem, mas é 40% da população apenas no Brasil que tem acesso à internet. Qualquer tipo de acesso. Então, e a estatística mundial é mais ou menos a mesma. Então tem espaço para crescer, mas vamos dizer assim, tem menos gente usando a internet do que IPs. Por que está acabando? Por que acabou, aliás? Não está acabando. Vamos lá. No comecinho, os IPs eram divididos em classes. Tinha classe A, classe B e classe C. O Enê levantou a mão quando eu perguntei se tinha formação técnica. Então, lá no pré-primária tinha a Maricota. Quando ela estava dando aula de rede, ela colocou lá IP classe A, IP classe B, IP classe C. Tem hoje gente ainda que vai falar de um /24 e fala uma classe C. Bom, não está muito certo. Mas no começo da internet existiam essas classes. Eram faixas de IP com tamanhos de blocos específicos que eram distribuídos para as universidades, no caso, e outras instituições que faziam parte. Então, isso daqui é uma representação gráfica dos 4 bilhões de IP, usando uma técnica fractal que faz os endereços, como se você desenhasse pontinhos para os endereços, eles vão formando quadrados, cada vez maiores, com endereços próximos eles vão formando quadrados, cada vez maiores, até você ter o quadrado grandão, que são os 4 bilhões. Então, esses quadradinhos que vocês veem aqui, nesse quadrante, nitidamente, esse tamanho de quadrado aqui é um tal do classe A. Classe A.
né, que era o maior tipo de bloco, que é equivalente a um /8 hoje. Então, percebam que isso aqui é o total de peso disponível, isso daqui é um bloco tamanho classe A, não é um negócio pequeno perto do total. E muitas universidades, muitas empresas, algumas siglas eu acho que vocês não enxergam daí, mas eu vou falar algumas. AT&T é uma empresa que ainda existe hoje, ou existia até pouco tempo, é um grande provedor. Apple, essa vocês conhecem. Xerox, Xerox, né? Xerox, HP, né? GE. Então, Level 3 é uma empresa que ainda existe hoje. IBM, Exército Americano, US Army, USPS, os Correios Americanos, né? Então, várias entidades, várias organizações receberam esses blocos, que eram blocos do tamanho do mundo. Por quê? Porque não se tinha essa ideia de que a internet ia ser um negócio global, que ia conectar todo mundo e ia conectar lâmpadas e câmeras de segurança e celulares. Não tinha isso. Né? Eu acho que era a época que o Star Trek estava com aquele negocinho de abrir assim, que depois copiaram para fazer o Motorola StarTAC. Não existia celular, cara, era ficção científica nessa época. Celular era ficção científica, era coisa de Star Trek, certo? Então, enfim, mas o pessoal detectou esse desperdício na década de 90. Então, o que foi feito em 92? Em 92 existe uma entidade na internet que cuida dos padrões, né? Chama IETF, cuida dos protocolos, dos padrões. É uma entidade que ainda existe hoje. É uma espécie de grupo de engenheiros voluntários que ficam discutindo a evolução dos padrões tecnológicos da internet, a evolução dos protocolos. É aberta, qualquer um pode participar, é bem interessante. Mas daí o que aconteceu? O pessoal lá, que é o pessoal de engenharia, IETF, Internet Engineering Task Force, grupo de trabalho de engenharia da internet, algo assim. É entidade de padronização, de standardização da internet. Cria as RFCs, que são os standards, os padrões tecnológicos da internet. Então o pessoal criou dois grupos de trabalho lá em 92. Um grupo de trabalho tinha um objetivo de curto prazo, falou, vamos estancar essa sangria de peixe, porque senão agora a gente vai abrir a internet para os comerciais, esse negócio não vai dar nem pro cheiro, né? Vamos criar tecnologias de curto prazo para diminuir a necessidade de gastar IPs. E daí criaram 3 tecnologias que vocês conhecem bem, talvez vocês não lembrem dos nomes, mas vocês conhecem bem. CIDE é o seguinte, o pessoal acabou com aquele negócio de classe A, classe B e classe C. Os blocos passaram a ser distribuídos para os provedores, para as universidades, para as empresas, de acordo com a necessidade deles. O cara tinha necessidade de ter tantos IPs, tantos usuários, tantos computadores, ele ganhava um bloco que atendia aquela necessidade, não mais aquele bloco enorme. Certo? Então parece lógico tal, e foi feito na época. DHCP permitiu a alocação dinâmica de endereço. Antes você só conseguia colocar lá o endereço na mão no computador, não existia uma técnica dinâmica. Então o pessoal criou isso, né? Lá na época que a gente acessava internet por telefone, via linha de escada, isso era muito útil, porque enquanto o cara não estava usando, ele não usava 24 horas. Hoje a gente está conectado na internet 24 horas, isso não faz tanto sentido mais. Mas antes não, o cara conectava na internet por meia hora, por 1 hora, tal, fazia o que tinha que fazer, desconectava, daí o outro cara usava o IP e o outro cara usava o IP. Então isso ajudou a economizar IP. E essa aqui é a que vocês mais conhecem, NAT mais RFC 1918. O que é essa RFC 1918? É o padrão, é o documento que define aqueles IPs que a gente usa nas redes privadas, nas redes internas. Então aquele IP 192, 168, 0 alguma coisa, 10 barra alguma coisa, 10 ponto alguma coisa, 172 alguma coisa. Então esses IPs são definidos nesse documento. E o NAT é a tecnologia que permite você usar uma rede, fazer uma rede privada com esses IPs aí que a princípio seriam só para comunicação privada. Você permite que essa rede privada se comunique com a internet de forma um pouco limitada, mas sim se comunique com a internet. Por que de forma limitada? O NAT ele tem um lado muito, muito bom e um lado muito, muito ruim. Qual que é o lado muito, muito bom dele? Se não fosse ele, a gente não tinha internet hoje. Foi ele, junto com essas outras tecnologias, mas principalmente o NAT,
que fez com que o IPv4 aguentasse a internet até hoje. Senão não teria, senão o IP teria acabado lá na década de 90, não teria um outro protocolo para trocar já pronto lá e sei lá o que teria acontecido. Então o NAT foi a solução que fez a internet sobreviver até hoje. Então nesse sentido ele é muito bom, não tem como falar mal dele. Só que ele quebrou algumas coisas na internet. Ele quebrou algumas características da internet. A internet tinha uma característica que era o seguinte: eu falava, qualquer host, qualquer computador, qualquer dispositivo podia começar uma conversa com qualquer outro dispositivo. Isso era uma característica de projeto da internet, lá de trás. Tem uma outra característica de projeto da internet lá de trás, que é o seguinte: ela fala que o núcleo da internet, a parte que os provedores fazem de rotear os pacotes de um lado para o outro, as informações de um lado para o outro, esse núcleo é meio burro. Ele só tem que fazer os pacotes irem de um lado para o outro, ele não oferece serviços complicados. Onde estão os serviços? Onde estão as aplicações, as coisas legais da internet? Ou no programa que está rodando no computador do usuário, no dispositivo do usuário, ou no servidor lá da empresa, do Google, do Facebook, de sei lá que, ou nas duas pontas, mas estão nas pontas. As coisas legais da internet estão nas pontas. Isso foi o que fez a internet crescer. Por quê? Porque os camaradas nas pontas, as empresas que foram fazendo parte da internet, as pessoas, até os indivíduos e as companhias, foram tendo ideias de aplicações novas, de coisas novas, e foram criando isso, e o pessoal não precisava pedir permissão para o dono da rede. Imagina lá atrás, lá na época, sei lá, vocês conhecem o Skype. O Skype popularizou o VoIP. Hoje as operadoras de telecom ainda brigam, não estão brigando mais muito, mas até pouco tempo atrás estavam se debatendo e brigando por conta das mensagens de voz no WhatsApp, falando que o WhatsApp matava o serviço deles e não sei o que lá, que era um negócio desleal, só porque era mais barato e tal. Por quê? Porque está usando a rede deles, né? Mas eles estão oferecendo também um serviço de dados, está usando o serviço de internet para fazer uma ligação de voz com qualidade boa, etc. e tal, e muito mais barato. Então imagina lá atrás, se o cara que inventou o VoIP, o cara que inventou o Skype, tivesse que pedir permissão para a operadora lá de telecom que estava funcionando como provedor de internet, se podia rodar aquela aplicação na rede. Então, não tinha que pedir permissão. O cara simplesmente escreveu o código lá do Skype, distribuiu aquele código lá do Skype, e a rede é burra e qualquer nó pode falar com qualquer nó, então aquele código funcionou e funciona, e o cara lá do meio da rede teve que se adaptar, teve que montar uma rede melhor para suportar aquele quantidade de tráfego e etc. e tal, né? Então, essa história de qualquer nó se comunicar com qualquer nó, qualquer usuário se comunicar com qualquer usuário, ela foi importante historicamente para a internet, para o crescimento da internet, e o NAT quebra ela, porque o cara que está dentro da empresa lá atrás do IP privado, ele consegue começar uma conversa com quem está fora, mas o cara que está fora não consegue começar uma conversa com quem está dentro. Tem que ter um monte de truque para isso, e esse é um outro problema que o NAT trouxe, porque, vamos lá, para fazer funcionar VoIP, você precisa de um negócio chamado servidor STUM, que é um outro servidor separado lá que o cara que está atrás do NAT conversa com aquele servidor, para o servidor tentar descobrir qual é o tipo de NAT que ele está, para falar com o outro servidor lá, que o outro cara que está usando VoIP quer falar com aquele, para ver se consegue passar através do NAT. Ou então quando você está lá na tua casa, usando torrent, né? Está lá, baixando uma distribuição de Linux no torrent, né? Porque é para isso que as pessoas usam torrent. E o que acontece? O teu computador, ele fala para um protocolo chamado UPnP, com o teu roteadorzinho Wi-Fi, para ele abrir uma porta lá no NAT, fazer um port transversal lá, um negócio, para conseguir entrar o pacote lá. Senão o negócio não funciona, senão você não consegue fazer o tal do peer-to-peer, que é a comunicação de host até host. Então, teve um monte de tecnologia de software que foi desenvolvida e encareceu softwares, e a gente não percebe por causa do NAT. Então, o NAT encareceu ao longo dos últimos anos aí os softwares, e até perdeu performance. Hoje eu vou botar o carro um pouquinho na frente dos bois, mas falar, o Facebook, depois das operadoras americanas começarem a implantar IPv6,
principalmente as operadoras móveis, o Facebook começou a ir em alguns eventos técnicos aí, apresentar colocar na palestra lá, que ele estava medindo que o IPv6 era mais rápido que o IPv4. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista técnico, assim, olhando de primeira mão, porque o IPv6 ele tem um cabeçalho maior, então ele devia ter um overhead maior, então o pessoal tentou, porque o endereço é maior, tem que endereçar mais computadores, então o cabeçalho fica maior, então é mais overhead, então devia ter uma performance pior, marginalmente pior, quase não devia dar para perceber, mas ela devia ser pior, não melhor. Aí o Facebook vem e fala, mas eu estou medindo aqui, está melhor. Por quê? Porque todas as operadoras lá de telefonia VoIP, telefonia, desculpa, de internet móvel, elas usavam NAT. E daí com o IPv6 elas pararam de usar NAT. E o NAT é um negócio no meio do caminho. Então esse negócio no meio do caminho fazia a internet ser mais lenta do que devia ser, sem perceber. E na hora que botou o IPv6, tirou o NAT, ficou mais rápido. Certo? E por que a falsa sensação de segurança? Oi? Por que a falsa sensação de segurança? Falsa sensação de segurança é assim. O NAT ele funciona como um file. Você queira ou não, ele funciona como um file stateful. Então, o pacote que sai pode ter uma resposta. Mas se alguém tenta colocar um pacote para dentro, não. Então tem muito técnico de rede que acha que o NAT é uma solução de segurança. O cara esquece que o NAT foi inventado simplesmente para como que compartilhar os endereços, para conectar aquela rede na internet compartilhando os endereços. E às vezes ele não cuida de outras, vamos dizer assim, ele não implanta outras soluções de segurança, práticas de segurança que seriam interessantes, porque ele fala, eu estou protegido, eu estou numa rede privada, não estou na internet de verdade. Nenhum vírus vai chegar aqui, nada vai chegar aqui. Então, existe essa sensação. Um outro problema do NAT em relação à segurança é o seguinte, o pessoal lá que trabalha com incidentes reporta isso para a gente direto. Tem uma rede aqui, a rede do Colec, Mark Networks, está recebendo um DDoS sendo atacado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí descobre que foi a rede do outro colega aqui que está atacando, boa parte do ataque está vindo da rede dele. Aí o cara vai pensar o quê? Safado, não vai pensar isso. Ele sabe que os computadores da rede dele aqui foram invadidos também, estão cheios de malware. Tem um terceiro em algum lugar controlando esses computadores. Os computadores viraram como robozinhos lá, né? A tal da botnet, e que está mandando o ataque para ele. Então o que seria o normal? A equipe de segurança da rede dele avisa a equipe de segurança da rede dele, olha, está vindo um ataque de tais IPs aí na tua rede. Qual seria a resposta esperada? Muito obrigado por ter me avisado. Vou olhar esses IPs, já vou tirar eles da rede, identificar o que está acontecendo, já resolver esse problema. Eles devem ter sido invadidos, ter malware, alguma coisa assim. Qual que é a resposta que os caras dão? Putz, esse IP que você está me informando é o IP do NAT. Tem 1.234 usuários atrás desse negócio, cada um com computador. Eu sei que eu devia ter log interno, mas eu não tenho. Eu não sei qual desses computadores está invadido de fato, né? E vai ser difícil para mim resolver. Fala qual que é o teu IP aqui que eu bloqueio na saída, para o ataque não ir mais para a tua rede. Vai para todas as outras, mas não vai mais para dele. Né? Mas essa é a resposta que o pessoal dá. Por quê? Porque o NAT acaba dificultando nessa hora de resolver o problema. Se não tivesse o NAT, quando uma rede avisa outro problema, o ataque já vem do IP do computador que está infectado. Então você vai lá direto no computador e corta o problema pela raiz. Né? Então, o pessoal de segurança acha que, vamos dizer assim, a implantação do IPv6, como não envolve mais NAT, ela, na internet como um todo, ela vai facilitar esse processo de resolver os problemas. Isso vai ser mais rápido. Não que o IPv6 em si seja mais seguro ou algo assim, mas esse processo vai ficar melhor. Tá? Então, por que eu estou colocando esse slide aqui? Falei tanto mal do NAT, vamos dizer assim. Um outro problema do NAT é que ele não é escalável, porque ele exige processamento e memória do roteador. Então, uma coisa é você fazer isso na empresa, mas hoje os provedores estão fazendo NAT. Vocês já fazem. Vocês não fazem, a Vivo, a Oi, esses caras grandes todos já fazem. Porque não tem mais IP, o IP acabou. Né? Acabou os IPs. Aqui no Brasil,
o estoque, vamos dizer assim, só tem um estoque para novos entrantes, para uma empresa que, um provedor novo que está abrindo, alguma coisa assim, o cara consegue 1000 IPs. Tem um estoquezinho, e mesmo esse estoquezinho que foi reservado só para os novos entrantes, a previsão é que ele acabe o ano que vem, certo? Então, acabou, vamos dizer assim, para fins práticos, acabou em 2014, certeza. Então não tem jeito, mas não é uma solução boa a utilização do NAT a longo prazo. O roteador, cada pacote que sai, ele tem que guardar na memória, porque ele faz uma mudança lá da porta de entrada, porta de saída, para saber quando vem a resposta, para onde que ele manda a resposta, né? Então, não é um negócio tão simples assim. O NAT, ele não é uma solução para a gente escalar a internet, para a gente fazer a internet continuar crescendo. Ele não funciona a longo prazo. Então, isso mostra, um gráfico que mostra um pouquinho que quando o NAT foi introduzido, isso aqui era o gasto do IP, quando teve a introdução do NAT CDE, vamos dizer assim, o gasto de IP diminuiu. Foi algo que foi bastante eficaz. Em 92 também, quando o pessoal criou aquele grupo que veio com essa solução do NAT, do DHCP, etc., o pessoal criou um grupo para fazer um protocolo novo, que resultou no IPv6. Então o pessoal já tinha preocupação com segurança, com escalabilidade, com várias coisas. É que na época que o pessoal projetou o IPv4, não existiam. O que aconteceu com o IPv5? Que o pessoal pergunta assim, o número 5 foi usado num outro protocolo, que era um protocolo que era, vamos dizer assim, camada de rede também, era um protocolo para transmissão de multimídia na internet. Ele foi padronizado, mas ele não pegou, as pessoas não usaram na prática. Então ele existe, tem um protocolo que chama Streaming Protocol, um negócio assim, e ele usa esse número 5, que seria do IPv5. Ele não é um IP, ele não é um protocolo IP, é um protocolo diferente. Mas ele usa esse número 5. Então não teve IPv5 por conta disso, pulou, foi IPv6. O IPv6 na época teve várias propostas diferentes, foram sendo refinadas, isso não me interessa muito, né? E daí veio o IPv6. O IPv6, a complicação dele foi padronizada em 98. A primeira vez foi padronizado em 98. E a primeira complicação dele, por que a implantação é difícil, por que a gente não está usando ele massivamente na internet ainda? Porque ele é incompatível com o IPv4 por decisão de projeto. Então, você põe um computador falando só IPv6 e outro falando só IPv4, eles não se conversam diretamente. Não dá. Menos que você ponha alguma coisa no meio do caminho para fazer uma tradução, alguma coisa complicada. Mas eles não se conversam. E por que os caras decidiram? Poderiam ter feito um protocolo que fosse compatível. E o pessoal achou, olha, se a gente fizer do zero, a gente vai fazer melhor. Com essas tecnologias que a gente implantou aqui já, a gente tem pelo menos uns 10 a 15 anos para fazer essa troca de IPv4 para IPv6. Né? Então, eu acho que não tem problema fazer um negócio incompatível. Foi o que o pessoal pensou lá na época. Né? Hoje, olhando em retrospectiva, parece que a decisão não foi assim tão boa. Né? Mas ela foi já tomada, não dá para voltar atrás nisso. Com essas diferenças, ele tem muito mais espaço de endereçamento. Então, em vez de ter 32 bits para espaço de endereçamento, ele tem 128 bits. Né? Então, é 4 vezes mais bits. Só que isso daí é exponencial. Então, não é 4 vezes mais endereço. É 2 elevado a 128 endereços. Isso dá 340 decilhões. Sabe aquele conjuntinho de 3 zeros, assim? 1000, milhão? Então tem 11 conjuntinhos de 3 zeros depois do 340. É um número que a gente inimaginável, a gente não, é muito grande. A gente faz comparações, uma comparação que eu gosto é a seguinte, você fala que, vamos supor que a gente pegasse esses 341 decilhões e dividisse na superfície da Terra inteira, oceanos, tudo, tá? Daí eu pego 1 metro quadrado e vejo quantos IPs iam ter naquele 1 metro quadrado. E teria mais IPs naquele 1 metro quadrado do que a quantidade de estrelas no universo conhecido. É muito grande o espaço de endereçamento. Mas o jeito de trabalhar também é diferente. A gente não distribui mais endereços
individuais, a gente distribui também redes grandes, a gente desperdiça endereços para manter a rede mais organizada, e é natural isso, né? Tem diferenças de projeto também, mas ainda assim é muito grande o espaço, né? O IP deixa de ser um recurso escasso para ser um recurso abundante, né? Então, não tem mais necessidade de fazer compartilhamento, de usar NAT. É possível usar NAT? É possível usar NAT. Existe tecnologia NAT com IPv6. Pode ser que tenha até um ou outro caso de uso, mas não é um negócio normal, não é aquela coisa, vou desenhar a rede da minha empresa, põe aqui, aqui é o gateway que vai fazer o NAT, a rede interna, a rede externa. Não tem mais isso. Mas eu não posso separar a rede da minha empresa da internet? Pode, você põe um firewall lá para separar a rede, e você vai ter a rede da tua empresa e o resto da internet, e você pode fazer a configuração daquele firewall para ser exatamente o mesmo comportamento que teria um NAT colocado ali, se é o que você quer. Só que passa a ser a sua escolha, né? Passa a ser a escolha do administrador de rede. Mas ele tem um host lá, tem uma sala de videoconferência dentro da minha empresa, aquela sala eu preciso que ela tenha comunicação fim a fim, tá bom, põe a regra lá no firewall e já não tem mais isso. No IPv4 você não ia conseguir, ia ter que fazer um monte de truques, né? Então, ele é baseado no IPv4, mas tem diferenças importantes, tem diferenças de funcionamento, tem diferenças no formato dos endereços, no tipo dos endereços, etc. e tal. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, a menos que vocês me façam perguntas aqui. Eu não sei o quão vocês lidam lá com configuração, com coisa. Isso eu não vou entrar nesses detalhes. Eu estou mais na linha de tentar, daqui para frente, convencer vocês que é importante implantar isso daí, né? Mas não mudar tanto assim. Bom, então aqui, a quantidade de endereços IPv4, a quantidade de endereços IPv6, certo? Um pouquinho mais. Esse gráfico ele mostra o crescimento da internet. Eu não gosto muito desse gráfico, não, mas tudo bem. Só para dizer, a internet está crescendo, continua crescendo, né? Estou tentando olhar se as estatísticas estão atualizadas, eu acho que estão. Mais ou menos 3 milhões de usuários de internet no mundo, 40% da população mundial. No Brasil, 51% dos domicílios, isso é um pouquinho mais do que eu tinha falado, então na minha memória, que estava desatualizado o negócio. 51% dos domicílios têm acesso à internet. Isso mostra que é muita gente que acessa, que é muito grande, que a internet cresceu muito, mas também mostra que tem muito espaço para crescimento ainda, né? Então, se hoje a gente já tem, vamos dizer assim, esses IPs já se esgotaram, né? Como que a gente vai continuar conectando pessoas? Mas hoje a gente não conecta mais só pessoas na internet, a gente conecta coisas na internet, serve cada vez mais coisas. Então, dispositivos móveis, dispositivos da chamada internet das coisas, a gente vai colocando, embutindo pequenos computadores em objetos e transformando esses objetos em coisas inteligentes. Você já tem lâmpadas conectadas, casas conectadas, carros conectados e etc. e tal. Ele já suporta no IPv6, né? Então, nem todos, né? Então, por exemplo, hoje tem muitas câmeras, é até um dos problemas na implantação do IPv6. O cara compra lá uma câmera de segurança para colocar na casa dele. Tem um monte de modelos que ainda está sendo vendido aí no mercado que ainda não tem suporte IPv6. Isso é um problema. Smart TV, um monte de modelos que ainda não tem suporte IPv6. Mas, no geral, eu posso dizer que sim, no caso de lâmpadas conectadas, vários que eu vi usam lá Zigbee e outras tecnologias, dá para fazer funcionar. Eu já vi coisas com suporte IPv6. A maior parte dos, vamos dizer assim, pesquisadores, empresas que estão trabalhando com isso, mais coisas no futuro, tem essa preocupação, mas tem muita coisa no mercado das coisas que já existem que não tem suporte IPv6 ainda. Celulares, hoje, a parte de Android e iOS, etc. e tal, essas coisas têm suporte IPv6 tranquilamente. Mas é aquela questão, se o cara não coloca suporte IPv6, né,
fica mais difícil de conectar. As lâmpadas, as coisas ficam atrás de NAT, ficam mais difíceis de conseguir se comunicar. Vê, as aplicações de internet das coisas, geralmente são aplicações que funcionam assim. Você tem uma miríade, um conjunto muito grande de dispositivos sensores, por exemplo, que estão medindo alguma coisa, e daí esse conjunto de informações absurdamente grande vai para um Big Data, lá para uma base de dados enorme, e aquilo você tira alguma conclusão daquilo e você devolve aquilo de alguma forma que vai atuar no meio. Um exemplo que eu gosto, que ilustra bem como funciona a internet das coisas, é o Waze, ou o Google Maps. Como que o Waze, ou como que o Google Maps sabe se o trânsito numa determinada rua lá está devagar, está lento, está andando rápido? Como que ele pinta de vermelhinho, de verdinho? De onde que ele tira aquela informação de trânsito? Vocês sabem dizer? Tem um satélite, será que fica olhando para o Google? Ele contratou um monte, o Google contratou um monte de gente para ficar ligando, ó, tá ruim agora, como será que é? Quem sabe? Somos nós. Somos nós. O próprio celular que você está levando no teu carro, que é o Google, que está com o Google Maps aberto lá, ele está mandando informação para o Google que você está na rua tal e que você está andando a 10 km por hora. Então tudo bem, você pode ser um cara lerdo para dirigir, mas se tem 30 caras andando naquela rua e mandando informação para o Google que está andando a 10 km por hora ali, o Google sabe, pô, essa rua está ruim, essa rua está de vermelho. Então, e ele devolve, então ele joga então esses, talvez milhões, talvez bilhões, acho que milhões, né, de pessoas usando isso, né, mandando a informação para o Google, ele trabalha essas informações e ele devolve essas informações para o próprio dispositivo que te pinta um mapa colorido e te dá a rota melhor. Então é um exemplo muito legal de internet das coisas. Então você precisa dessa comunicação, né, bidirecional. Fica mais difícil você fazer se você põe tudo atrás de NAT ou atrás de 2 NATs ou coisa assim. Não é que é impossível, mas fica mais difícil. Então, esse esquema aqui é o esquema da distribuição de IPs, né? São os organismos de distribuição de IPs. Tem os IPs, ele é um negócio que não pode se repetir. Cada computador na internet tem que ser o seu. Então você tem que ter um controlador, isso tem que ser gerenciado na internet. Um recurso tem que ser gerenciado. Existe uma figura na internet, um órgão na internet, vamos dizer assim, que controla isso, que é a IANA. E daí existem, uma espécie de estoque central de IPs. E daí existem 5 entidades globais que fazem a distribuição dos IPs. A gente chama de registros regionais de internet. Regional Internet Registros, RIRs. Não sei pronunciar isso. Registro regional de internet. O da nossa região é o LACNIC. Na nossa região existem 3 países que têm organismos nacionais para fazer isso, mas a gente trabalha todos com o mesmo estoque. Por que existe, algumas regiões têm essas coisas nacionais, outras não? É razões históricas, geralmente. Antes dessa coisa existir, dessa organização aqui toda existir, lá no comecinho da internet, o Brasil já tinha o registro BR que já distribuía IPs, porque a internet chegou aqui no Brasil na década de 90, onde ela basicamente conectava universidades. Vamos dizer assim, a gente, os brasileiros, o NIC-BR, o registro BR, ajudaram a criar essa organização que hoje existe, mas mantiveram aqui uma certa independência nisso, até por conta na América Latina da questão de linguagem, etc. e tal. Mas enfim. Então, antes o que acontecia? Precisava de mais IPs. Né? Smart precisa de mais IPs, vai lá pedir para o NIC-BR, os provedores vão lá pedindo para o NIC-BR, não sei quem lá vai pedindo para o NIC-BR, uma hora o estoque do LACNIC chega no zero, ele vai pedir lá para a IANA dá um bloco maior de PV4 aqui, e assim vai, um bloco novo de PV4 e assim continua a distribuição. Só que daí acabou o estoque da IANA, depois acabou o estoque desses caras, depois acabou tudo. Então, esse gráfico aqui mostra o esgotamento na IANA. Então, na IANA, os blocos acabaram em 2011. Em 2011 acabou o bloco de IP lá no estoque central. Em 2011 ainda acabou na região da Ásia. Depois, 2012, acho que acabou na Europa. Não,
No gráfico aqui, ele falando que na Europa acabou aqui em 2015. Não me lembro. O que interessa é o nosso. LACNIC é o azul escuro. O azul escuro aqui, ó. Veio aqui, pá, mudou. Ficou mais devagar. Por quê? Isso aqui é o quê? Aquele estoque mínimo que eu falei que foi mantido para novos entrantes. Então, daqui para cá, a regra só consegue 1000 IPs agora, só novos entrantes, tem uma regra bem restrita para garantir que a transição conseguisse acontecer de uma forma mais suave. Então, essas regras de distribuição de IPs são vamos dizer assim, as próprias empresas que são usuárias de IPs que definem essas regras. Não é um negócio top-down, é um negócio de baixo para cima. A única região onde a gente ainda tem IPs sendo distribuídos normalmente para os provedores é a África, certo? A África. Só que, ainda assim, a previsão que se continuar gastando do jeito que vem gastando hoje, é que ainda este ano acabem os IPs da África. Certo? Como que era para ser feita a implantação do IPv6? O que o pessoal tinha de planos? Então, em 98 foi padronizado o IPv6. O que o pessoal pensou? Bom, não dá para o IPv4 conversar com o IPv6, eles por projeto foram incompatíveis, mas dá para você colocar em paralelo. Eu consigo configurar o mesmo computador com o IPv4 e IPv6, o mesmo roteador com o IPv4 e IPv6, talvez precisar de algum upgrade de software no roteador, no computador, no caso da estrutura de rede, talvez precisasse até de alguma troca de equipamento, mas a princípio você consegue rodar os dois protocolos em paralelo na rede, certo? Então o que o pessoal pensava lá em 90 e pouco? Olha, temos 10 anos aí antes de que o IPv4 acabe, pelo menos, né? A gente vai fazendo uma implantação gradual do IPv6, devagarzinho, para não pesar no bolso de ninguém, e parece que 10 anos é tempo suficiente. Enquanto isso o IPv4 vai acabando, só que na hora que o IPv6 estiver na internet inteira, estiver em todas as redes, o IPv4 vai ser inútil, ele vai parar de ser usado, o pessoal vai começar a parar de usar IPv4, o IPv4 vai voltar a subir o estoque, porque o pessoal vai abandonar o uso dele, e a gente segue a vida com o IPv6 daí para frente. Só que o que aconteceu? O que aconteceu lá em 98? Imagina lá, como que é mesmo? Nilson. O Nilson era administrador de rede lá em 98, gerente lá da rede. Então, nas fraldas, né? Não. Mas eu nem vou falar de 98 porque o cara estava preocupado com o bug do ano 2000, né? Então vamos lá, 2002, Wilson ouve falar de IPv6 na empresa dele e alguém conta para ele toda essa história que eu contei, fala que o IPv6 é importante, que o IPv4 não vai garantir o crescimento da internet, a internet precisa continuar crescendo, não tem mais endereços, a gente gosta da internet, a internet é uma coisa muito legal, a gente precisa mudar para o IPv6, precisa implantar IPv6. Tá, o Wilson falou, parece importante esse negócio, como foi IPv6. Só que daí o Wilson faz aquela pergunta fatídica. Ele fala o seguinte, mas o IPv4 vai demorar quanto tempo para acabar? Talvez mais uns 10 anos. Sabe o que é? O meu orçamento fica meio apertado. Se eu não colocar esse negócio de IPv6 no ano que vem, o que acontece? Vai dar um pau? Vai parar de funcionar? Não, hoje basicamente todo mundo usa IPv4. Né? Lá em 2000. Todo mundo usa IPv4, não vai acontecer nada se você não colocar IPv6 no ano que vem. E se eu colocar? Se eu colocar, eu vou ter uma puta de uma vantagem, a minha rede vai ficar mais rápida, meus usuários vão ficar todos felizes, vão pagar o dobro na internet, a Smart vai dobrar o preço da mensalidade, vai todo mundo pagar e ainda agradecer, né, pelo benefício. Não, o IPv6 não traz benefícios assim de curto prazo para o usuário. O IPv6 é mais do mesmo, né, é mais endereço só. Né? Tinha um chefe na outra empresa que eu trabalhava que ele gostava de contar. Vocês estão transmitindo, né? Tudo bem, mas não é tão assim. Vou contar a história. O chefe na outra empresa gostava de contar a história de como você faz um cavalo, um coelhinho andar com uma cenoura. Que tem dois jeitos, né? Você pode pôr a cenoura na frente e atrás, ou você pode pôr a cenoura atrás. Né? Então, o IPv6
tem muito mais cara de cenoura atrás do que cenoura na frente. Por quê? Porque ele está, tipo assim, é um problema, não é que o IPv6 é a cenoura atrás, mas o esgotamento do IPv4 é a cenoura atrás. Mas lá longe ela estava muito atrás, mas tudo bem, tá? Vai demorar 10 anos para ela chegar aqui, entendeu? Não tem problema. E não tem nada ali na frente. Então, por que o cara tomava a decisão? Não é esse ano que eu vou botar IPv6 na minha rede, porque por menos que tivesse, por menos que fosse o custo, daí você tinha que ter treinamento do pessoal técnico, eventualmente o upgrade no equipamento, pode ser só o upgrade de software, mas naquela época, muito provavelmente envolveria o upgrade de hardware. Hoje, talvez para vocês, não necessariamente envolve, porque muitos dos hardwares, a maior parte dos hardwares já suporta IPv6, e os que não suportam, tanto naquela época como agora, você pode fazer uma troca programada. Você tem equipamentos de TI tem obsolescência. Então vamos dizer, eu tenho uma impressora lá, a minha impressora não tem IPv6, a impressora que eu uso hoje não tem IPv6. Daqui a 5 anos você não vai estar usando aquela impressora, você vai ter trocado, porque não vai estar completamente obsoleto. Vai ter uma impressora mais nova, muito melhor, para imprimir muito mais rápido, com toner mais barato, não sei o que lá. Então naquela impressora nova, na hora que você for fazer o requisito de compra, você diz que você quer IPv6 também. Provavelmente você vai achar uma impressora com IPv6 pelo mesmo preço de, talvez, se ainda tiver uma impressora que não tem IPv6. Você compra da que tem IPv6. Você consegue, se fizer de forma planejada, você consegue fazer sem custo de troca de hardware, certo? Mas o pessoal naquela época não fazia, jogava mais para frente. Ninguém fez, e daí chegou o quê? Acabou o IPv4 e não tem IPv6, nem todo mundo tem IPv6. Aí veio essa história dos provedores terem que usar. Opa, mudei aqui o slide. Então, isso daqui era o planejado. Isso daqui foi o real. Né? Na verdade, esse gráfico está meio velho aqui. Esse hoje tinha que estar mais para cá aqui, porque agora a gente está nessa fase aqui da coisa subir. Né? Eu vou mostrar para vocês, tem uma versão do gráfico, mas eu vou pegar no site que está mais atualizado. Só deixa eu pegar aqui rapidinho. O site do... Deixa eu pegar o IPv6BR. Tem um gráfico aqui que mostra a utilização do IPv6 pelos usuários brasileiros hoje. Um provedor de conteúdo que tem IPv6, então ele na visão dele, qual a porcentagem dos usuários no Brasil que chegam nele de IPv6? Por exemplo, o Google site dele tem IPv4 e tem IPv6 há muitos anos. Então, o usuário que tem IPv6, ele sem ter que fazer nada, vamos dizer assim, é meio que automático, ele vai navegar no Google via IPv6. O computador dele prefere o IPv6, o browser dele prefere IPv6. Ele percebe que dá para chegar no site de IPv4, dá para chegar no site de IPv6. O computador vai via IPv6, certo? Então, qual é a porcentagem de usuários que um Google da vida ou qualquer outro cara que esteja nessa condição mede de usuários brasileiros chegando em IPv6?